Eu sou babaca por contar ao namorado da minha amiga que ela fala mal dele? Primeiramente, eu sou uma menina e tenho 15 anos. Tive amizade com essa menina que vou chamar de Gabi desde os meus 6 anos de idade. Sempre fomos muito próximas, mas no início da pandemia eu me mudei para a cidade vizinha e, consequentemente, nos distanciamos um pouco. No início de 2023, ela me convidou para ir à festa de aniversário dela no final de janeiro, depois de alguns meses sem nos falarmos. Um dia antes do aniversário dela, o namorado dela, Icaro, me mandou uma mensagem pedindo para eu ajudá-lo com minha amiga Gabi, pois, segundo ele, ela estava muito distante e ele achava que ela não o amava mais. Durante aproximadamente 1 hora, tentei dar conselhos a ele, mas depois disso, conversamos por mais algumas horas sobre nossos gostos e outras coisas, sem nada demais. No dia seguinte, a festa foi bem legal. Conversei com ele, com minha amiga e outros colegas dela que estavam lá, mas a família da minha amiga tratava o Icaro muito mal, falavam da aparência dele e, em um momento, até o xingaram de inútil por ele ter dito que não sabia trocar uma lâmpada. Fiquei com muita pena dele. Depois desse dia, eu e ele começamos a conversar com bastante frequência para falar da Gabi, pois ele tinha muitas dúvidas no relacionamento, e eu sempre tentava ajudá-lo, falando para ele conversar com ela, mas parecia que nunca adiantava, e ela realmente não queria mais estar em um relacionamento. Pulando para junho, eu estava planejando ver o jogo do menino que eu gostava, e contei isso para o Icaro. Ele disse que era o mesmo dia em que ele e a Gabi iriam ao cinema juntos com outra amiga deles e então, me convidou para ir com eles e depois ir ao jogo do menino que eu gostava. Vimos o filme, e estava tudo bem. Fui ver o jogo junto com a outra amiga deles, e estava tudo certo até que o time desse menino perdeu. Quando fui consolá-lo, ele me ignorou completamente. Além disso, já estava muito tarde, então perguntei a Gabi se eu poderia passar a noite lá. Quando cheguei à casa dela, fui muito bem recebida como sempre. Fizemos brigadeiro e começamos a conversar junto com a família dela. Em qualquer oportunidade, ela e seus pais, principalmente a mãe dela, falavam do Icaro e de como ele era um irresponsável e carente. E assim continuou desde a tarde seguinte, que foi quando eu fui embora. Fiquei muito incomodada com o que ouvi e me coloquei no lugar do Icaro. Ele tinha me contado a história dele e desde cedo, ele sempre sofreu muito. Também tinha me falado umas semanas antes que ia terminar de qualquer jeito. Então, como eles já iam terminar, decidi contar tudo que a mãe dela e ela falaram. Depois disso, quando ele foi terminar com ela, ele acabou falando o que eu contei para ele e, consequentemente, ela começou a achar que eu queria destruir o relacionamento deles desde o início, sendo que eu nunca pensei assim. Enfim, um dia depois, eles voltaram, e depois de 5 dias terminaram de novo. E agora, eles voltaram de novo, e oficialmente perdi 2 grandes amigos que eu tinha. Eu fui a babaca? Informações adicionais. Gabi toma antidepressivos e está em processo de tratamento, mas como moro em outra cidade, eu não tinha convívio com ela para saber disso. Só fui saber mais ou menos em março. E a mãe dela tem alguns transtornos por já ter sido traída pelo marido, então talvez a Gabi tenha insegurança com isso. Sou babaca por querer conversar com meu namorado? Eu e meu namorado estamos há quase 2 anos juntos, e desde o início sempre fui uma pessoa comunicativa e ele mais reservado. Isso nunca prejudicou nossas conversas, no início virávamos noites conversando sobre as coisas mais interessantes e às vezes mais bestas só para continuarmos na presença, um do outro. Ele foi efetivado há 1 mês e foi a realização de um sonho nosso já que nossos planos de morar juntos estava empatado por sermos 2 jovens aprendizes. Atualmente eu e ele somos assistentes, eu me tornei antes dele. Ultimamente estou enfrentando uma questão a qual não sei como lidar, inclusive aceito sugestões. Meu namorado anda aparentemente ocupado demais para conversarmos. Tipo, eu mandava mensagens durante meu dia só de bobeira para mais tarde irmos desenvolver um papo, só que ele me trata no modo automático, falando apenas um bom dia e um boa noite. Às vezes pergunta do meu dia, mas não demonstra verdadeiro interesse já que logo depois de perguntar ele some e não fala mais nada. Confrontei ele sobre o motivo explicando que isso era algo importante para mim, e ele simplesmente disse que não sou a prioridade dele além de que não entende porque eu não estou feliz por ele estar nessa nova fase onde ele joga sinuca com os amigos do trabalho no tempo livre e trabalha numa boa empresa e coisa e tal. Disse que não sabe mais o que conversar comigo e até agora não sei processar. Estou apegada no amor que sinto por ele, queria tentar resolver essa situação sem ter que terminar nossa relação porque ele no geral é muito bom, e também porque uma vez me questionaram se eu não estou forçando a ser minha companhia sendo que ninguém é obrigado a nada. Há 1 semana venho agindo indiferente e vi o poder que isso trouxe. Ele tem tomado a iniciativa das conversas e fala que me ama com mais frequência, porém me empolguei um pouco e sai da personagem hoje demonstrando um pouco mais de vontade de conversar que o normal dessa semana. Não sei, precisava desabafar. Eu sou babaca por abandonar o meu pai? Isso não passa de um mero desabafo, estou disposta a ouvir conselhos. Minha decisão tem uma história bem longa, peço para serem pacientes e peço perdão por essa enrolação. Sou uma garota e estou no meu level 1 de adolescência. Podem me chamar de Sara, nome fictício. Bem,
Para começar, o meu pai sempre foi galinha. Quando ele se envolveu com minha mãe, diz ela ter aceitado por pena. Mas quando eu nasci, ela já estava muito apaixonada por ele, até que ela descobriu vários casos de traição da parte dele. Ela optou por expulsá-lo de casa pensando que ele iria recuar e mudar. Mas ele foi mesmo e logo apareceu 100% assumido com Marina, nome fictício. Mas ele não me abandonou, ele continuou bem presente na minha vida, para a desgraça de Marina. Marina fingia me aturar, até minha irmã nascer. A partir daí houveram muitas brigas. Para não deixar vocês carentes de informações, o meu pai havia traído Marina durante sua gestação com a minha mãe. E se Marina já não gostava de mim por não ser sua filha, imagina depois dessa. Como eu ia dizendo, houveram brigas e brigas sempre me envolvendo. O que eu fiz? E Marina sempre descontava em mim, ao ponto dela tirar minha inocência quando eu era bem menor do que eu sou agora. Não foi algo terrível, mas suficiente para traumatizar uma criança. Essas brigas iam acontecendo, eu ficava sem comer, levava broncas, crescia, ficava com raiva. Mas eu sempre culpei apenas Marina. Depois de um tempo eu percebi a situação, e vi que meu pai não era tão bom, mas eu amava muito ele e confiava demais nele, então ignorei. Nesse ano, eu peguei o celular da minha mãe após ouvir uma conversa dela e da minha tia em relação ao meu pai ser estranho, abri as conversas deles, com permissão da minha mãe, e vi o pior, meu pai sendo desrespeitoso com ela, pedindo para fazerem atos que colocaram eu e você nesse mundo e outras coisas. Eu fiquei chocada e só soube chorar por dias. Por que você fez isso? Você deve perguntar, eu odeio pessoas infiéis. E no momento meu pai terminou com Marina e está em um relacionamento com uma nova mulher e quis trair ela com minha mãe kkkkkk. Foi literalmente a mesma história com minha mãe, só que pior. Eu me senti muito traída pelo meu pai. Eu sabia que ele não era o melhor homem do mundo, só que eu não esperava que ele estava disposto a fazer tudo de novo, disposto a me comprometer a vários traumas novamente. Eu não quero pagar por o que eu não fiz de novo. No dia que eu descobri isso, eu xinguei ele e só chorei. Eu decidi me afastar do meu pai por um tempo indeterminado porque não acho que estou pronta para aceitar tudo isso. Não estou pronta para perdoar o meu pai. Só Deus sabe como desde aquele dia eu me sinto sozinha, se ele sempre vai atrás da minha mãe, porque ele desde o começo não foi fiel a ela. Minha mãe me respeitou no começo, mas agora diz que sou mesquinha e imatura por ter abandonado meu pai assim. Eu sou babaca?